Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada. É óbvio que a gente ainda tá assimilando, né, o empate barra derrota que aconteceu ontem lá em Lima, não é verdade? Mas a gente tem que seguir, a gente tem que continuar. O Mano Menezes ontem no pós-jogo, ele concedeu a sua tradicional entrevista coletiva. E a coletiva do Mano, eu confesso a vocês que ela me incomodou bastante, tá? Me incomodou bastante, embora para alguns o Mano tenha dito algumas realidades, e eu até concordo em dados, né, que ele trouxe, mas o fato do Mano normalizar o que aconteceu, do Mano dizer, por exemplo, que não era para nós esperarmos pelo menos uma evolução, um desenvolvimento, eu não concordo, tá? Eu não concordo. E até entendo em partes que ele possa dizer isso, até para poder dar uma, né? Ganhar o grupo, dar aquela segurada no grupo. Mas eu não concordo. Eu não consigo concordar que um grupo, que um elenco que estava em campo ontem, por mais que tivesse desfalques, por mais que não fosse o elenco titular, por mais que não fossem jogadores que o Grêmio contratou para ser titulares, que aquele elenco não consegue vencer o Atlético Grau. Eu não consigo concordar. O Atlético Grau é o 15º do Campeonato Peruano. O Atlético Grau jogou ontem com desfalques porque estava poupando para jogar o Campeonato Peruano. O Atlético Grau jogou desfalcado ontem. Não posso concordar. Eu não posso concordar que o Volpe, que o Igor Serrote, que o Gemerson, que o Wagner Leonardo, que o Lucas Esteves, que o Cuejar, que o Camilo, que o Cristaldo, que o Kiki, que o Luan Cândido, que o Arezo. Eu não posso concordar que esses caras não conseguem fazer um mísero gol em cima do Atlético Grau. Não posso. O Alisson, seja lá quem for mais que entrou depois, o Monsalve. Não, você faltou de vergonha na cara. O que até tira um pouco, porque o que quando entrou ainda conseguiu fazer um Aue, mas jogando sozinho, uma ilha, né? O Alisson a mesma coisa também lá na frente. Mas de resto, é falta de vergonha na cara. Não tem explicação os caras se arrastarem em campo. Não tem explicação. Como é que os caras. O Monsalve, vou falar daqui a pouquinho do Monsalve, mas o Cristaldo, principalmente, que foi quem saiu de titular, ele não consegue dar um passe, ele não consegue acertar um passe. Ele volta para buscar a bola e sai tocando com os jogadores do sistema defensivo. Ao invés dele ser o cara para buscar a bola e colocar a bola para frente, ele sai tocando para trás. Eu não posso concordar que esse time não consegue fazer frente ao Atlético Grau. O Atlético Grau é menos que um Mirassol. O Atlético Grau é menos que o Atlético. Talvez esteja na prateleira do São Raimundo. Pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo concordar com essa fala do Mano Menezes, porque para mim isso apequena o Grêmio. Para mim isso diminui o Grêmio. No momento em que o Grêmio parece que tentam diminuir o Grêmio de todas as formas. Da direção, quando não consegue contratar e quando não se comunica com o seu torcedor. Dos jogadores que não conseguem representar dentro de campo. O Mano, a gente tá passando um paninho nele por enquanto, porque ele não tem tempo para treinar. Não tem tempo para treinar. Isso eu não posso tirar da análise quando a gente vai falar do Mano, porque o Grêmio tá viajando a cada 48 horas. Mas quando ele vai para uma entrevista e fala o que ele disse, de que a gente não esperava uma evolução, espera aí um pouquinho. O Grêmio sofrer contra o Atlético Grau? Não, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. E aqui fica a crítica ao Mano Menezes por conta dessa situação. O Mano meio que normalizou o que aconteceu ontem, tá? Ele disse que não esperava um desenvolvimento, pela falta de tempo, pelo momento. E ele fala até da confiança dos jogadores. Os jogadores estão sem confiança. E na dúvida, eles acabam fazendo o óbvio, acabam fazendo o básico. E o básico, e o óbvio, e o normal, vamos dizer assim, é mais fácil do adversário marcar e esses jogadores acabam não fazendo o que é esperado. Muitas vezes a gente viu durante a partida ontem jogadores das extremas, principalmente, carregando a bola com espaço para chutar e acabavam olhando e entregando a bola para pro colega do lado e não arriscando o chute, não arriscando, né? O goleiro do Atlético Grau ontem foi o que menos trabalhou em campo. Não tem, o Grêmio não chutava praticamente. Então, assim, são essas situações que incomodam, né?
Mas o Mano trouxe a sua análise também, dizendo que isso com o tempo e com as vitórias vai melhorar e os jogadores vão adquirir essa confiança e tudo mais. É importante que se tenha treino, que se tenha trabalho e aí sim as coisas vão acontecer de acordo com a fala do treinador. Eu quero trazer para vocês um fato importante que a gente precisa colocar na nossa análise, porque nós temos nós temos 8 jogos até o Mundial, tá? 8 jogos, e desses 8 jogos, apenas um vai ser fora do Rio Grande do Sul. Deixa eu colocar na tela aqui o nosso calendário, tu tá vendo aqui, deixa eu me posicionar um pouquinho mais para cá, mas esse é o nosso calendário do mês de maio, onde nós teremos ali o Bragantino no final de semana, nós teremos também o Godoy Cruz na próxima terça-feira, o São Paulo fora de casa, partida super importante também e muito complicada. E eu não sei como é que vai ser o planejamento para esse confronto contra o São Paulo, tá? Porque vai ser entre 2 jogos super importantes para o Grêmio. Nós temos o confronto contra o Godoy Cruz na próxima terça-feira, onde a gente precisa vencer o Godoy Cruz para poder sonhar com a primeira colocação no grupo. E lembrando que só passa o primeiro. O segundo vai jogar playoffs contra quem cair na Copa Libertadores. No final de semana o jogo do São Paulo e na terça-feira seguinte tem o jogo contra o CSA na nossa arena e que a gente precisa fazer resultado, né? Primeiro jogo 3-2 para eles. Então olha só o problema que o Grêmio se meteu. Então esse jogo contra o São Paulo aqui muito provavelmente terá preservações. Muito provavelmente terá preservações. Depois tem o jogo contra o Bahia, que é na nossa casa, o jogo contra o Luquenho, que também é na nossa casa, e aqui o último confronto, o último jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Tomara que aqui já estaremos mais aliviados na competição. Depois nós temos, aqui não está aparecendo para vocês ainda, porque já é por mês de junho, né? No dia 1º nós temos o confronto contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Tem a data FIFA do dia 2 ao dia 10 de junho, então o futebol para nesses dias. Lá no dia 12 de junho tem o jogo contra o Corinthians, aqui na nossa arena também, e aí sim para o Mundial do dia 14 de junho ao dia 13 de julho. Então vejam só, joga contra o Juventude no dia 1º de junho, tá? No Alfredo Jaconi, fora de casa. Do dia 2 ao dia 10 volta no dia 12 para enfrentar o Corinthians na nossa arena e depois para de novo aí para o Mundial de Clubes, quase um mês, né? Do dia 14 de junho ao dia 13 de julho, beleza? Então, nesses confrontos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 confrontos até o Mundial, sendo apenas um fora do nosso estado, fora do Rio Grande do Sul, que vai ser o jogo contra o São Paulo, que muito provavelmente o Grêmio vai sim preservar jogadores por conta de ser uma partida entre 2 jogos super importantes que valem a classificação. Só que tudo vai depender também de como vai acontecer a partida contra o Bragantino. Então, é complicado, tá? Muito complicado. Porque dependendo da situação, esse jogo contra o São Paulo, a gente pode estar lá brigando pela parte de cima, como também lá brigando pela zona de rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento. Gente, que situação que a gente se meteu, hein? Que situação que a gente se meteu, hein? Que situação que meteram o Grêmio. Mas, enfim, fato é, meus amigos, que reforços para essa partida contra o Bragantino, deixa eu trazer para cá, vem para cá. Falando sobre reforços para esse jogo contra o Bragantino, reforços caseiros, por óbvio, né? Nós poderemos ter até 5 mudanças no nosso elenco para esse confronto. A volta do Bright White, do Dodi, do João Pedro, Amuso e Aravena ainda é uma dúvida. Então poderemos ter até 5. Treinam amanhã, tá? Hoje, durante a tarde, o pessoal chega lá de Lima. Hoje, todo mundo liberado, os guerreiros estão cansados, os guerreiros ficam de folga nessa quinta-feira. Amanhã, o único treino para esse confronto contra o Bragantino, e aí, só puxando, recapitulando o que eu disse para vocês, a falta de tempo para treinar. Amanhã, então, o único treino, no sábado joga contra o Bragantino, recebe o Bragantino na nossa arena. Então, são 5 possibilidades aí de reforços para o final de semana. Bright White, Dodi, João Pedro, Amuso e Aravena. O Aravena ainda é uma dúvida. Aliás, Aravena, tá? Aravena teve um desconforto muscular. 2 semanas já. O Grêmio não trouxe lesão, não noticiou lesão, não noticiou nada. 2 semanas de desconforto muscular. Então tá bom. A Muso já tá treinando depois do problema muscular que teve. A última partida dele foi no dia 14 de abril,
aquele jogo contra o Mirassol, ele não jogou ainda com o Mano Menezes, para vocês terem uma noção. Treinou durante a semana, estava sendo preparado durante a semana para esse confronto contra o Bragantino, porque é uma partida muito importante. Ontem o Mano, na sua coletiva, falou sobre Pavon. O Mano falou sobre o Pavon. Ele citou o Kik desgastado, citou o Amuso sendo preparado para o jogo. Quando ele cita o Aravena, ele cita o Pavon também, projetando o jogador para a partida. Então há a possibilidade do Pavon ser colocado também nesse confronto contra o Bragantino, dele ser relacionado pelo menos. Eu até imaginei que o Pavon pudesse jogar ontem, tá? Quando saiu a lista de relacionados, eu esperava o Pavon ali. Porque é um jogo fora de casa, num estádio sem torcida, num jogo contra o Atlético Grau, eu tenho certeza que o Pavon faria mais que o Luan Cândido. Eu acho até um absurdo o Pavon estar em Porto Alegre ganhando mais de 1 milha, ou ganhando 1 milha, pra gente poder ver o Luan Cândido improvisado lá na frente. Eu acho, é mais um dos absurdos do Grêmio, né? Então eu achava que ontem até era uma partida pro Pavon. Mas o Mano falando, então, que o Pavon deve voltar no final de semana, pelo menos a ser relacionado, pelo menos projetou, né, quando falou sobre os seus pontas para o final de semana. O Pavon deve ser negociado, é importante que se diga isso, a direção já não tá mais tão, já não tem mais essa situação de ficar com o Pavon, chegando uma boa proposta ele vai sim. O Pavon também teria pedido para sair, informação que o César Fabres trouxe há um tempo atrás, até quando teve aqueles protestos da geral, então não tem clima por Pavon, mas com a falta de opções, o Mano deve tentar reintegrar o Pavon também que tem uma amizade muito grande com o Filipão, enfim, são as tentativas e as buscas que o Mano vai tentando fazer, e o próprio Mano justificou isso, né? Dá a oportunidade para todo mundo, e a partir das oportunidades dadas, aí sim, ele vai começar a cobrar, porque eu não tive oportunidade, tu teve, tu não aproveitou. Arezzo é um desses, tá? Teve oportunidade ontem, inclusive teve a chance de fazer o gol, né, logo no início ali, e ele acabou mandando pra fora. Mas enfim, quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo sobre o Grêmio do final de semana e a grande coletiva do Mano, né? A grande coletiva do Mano. Quero saber a tua opinião sobre tudo isso, comenta aqui embaixo sobre o nosso momento do Tricolor. Deixa teu like, te inscreve no canal, sempre muito importante. Também a qualquer momento eu volto com outras informações aqui do Tricolor. Até mais.